على موعد يأتي الصيام بفضله فيا راغبا. Assalamu alaikum. A paz esteja com vocês. Chegamos à terceira parte da série que fala sobre o terrorismo. Nos vídeos anteriores, conhecemos a perspectiva islâmica quanto ao valor de uma vida humana e alguns equívocos quanto aos conceitos referentes ao jihad. Neste episódio, Renan Aires vai detalhar um versículo em particular, frequentemente colocado fora do contexto, para provar que o Islã seria uma religião violenta e distante do mundo moderno. Assalamu alaikum. Obrigado por acompanhar Olhares Islã. Certamente você já se deparou com alguns versículos parafraseados de forma a dar a entender que o Islã seria uma ameaça iminente para a paz mundial. Vamos analisar o versículo principal que esses indivíduos citam, mas, além disso, vamos esclarecer uma coisa muito importante. O Alcorão foi enviado para toda a humanidade, mas até o próprio Alcorão menciona o seguinte: Allah é quem fez descer o livro sobre ti, Muhammad, o livro em que há versículos precisos, são eles fundamentos do livro e outros ambíguos. Então, quanto àqueles em cujos corações a deles dize, eles seguem o que há de ambíguo nele, em busca de sedição e em busca de interpretação, conforme os seus intentos. E ninguém sabe a sua interpretação senão Allah. E os de ciência arraigada dizem, cremos nele, tudo vem de nosso Senhor, e não meditam senão os dotados de discernimento. Sempre veremos muçulmanos e não muçulmanos dando a interpretação que lhes apetece aos versículos ambíguos, apesar de não terem conhecimento para começar sequer a fazer isso. Isso não quer dizer que seja essa interpretação que Deus visou para esses versículos. Na verdade, a interpretação de versículos precisos ou ambíguos no Islã é muito restrita e só é aceita com evidências no próprio Alcorão ou na sua autêntica compilada de ditos do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele. Quando evidências não existem para interpretar versículos, a especulação é bastante desencorajada, até mesmo para os eruditos muçulmanos, quanto mais por uma pessoa que nunca estudou o Alcorão ou qualquer uma das ciências islâmicas. Dito isto, a interpretação do Alcorão é normalmente feita com referência a aspectos históricos, gramaticais e temáticos dos versículos. Os versículos precisos são referentes a situações ou ações específicas com seu devido contexto, sem qualquer dúvida. Esses versículos foram revelados abordando temas contemporâneos àquele momento da história, e são esses versículos que muitas vezes são citados de forma errada, propositalmente ou não. O lado positivo deste fenômeno é que é relativamente fácil refutar os argumentos equivocados inferidos desses versículos. Então vamos falar um exemplo específico. O versículo 191 da segunda sura é um dos mais citados e mal interpretados por muitas figuras que propagam ódio contra os muçulmanos. Esses indivíduos dizem que este versículo orienta os muçulmanos a matar descrentes, cristãos e judeus. Para estudar esse versículo dentro do contexto histórico, precisamos considerar o versículo 190 também, que é muitas vezes deixado de lado porque não convém para os argumentos islamofóbicos. Os versículos 190 e 191 dizem: combatei pela causa de Allah aqueles que vos combatem inicialmente, porém não pratiqueis agressão, causando mais danos a seu inimigo do que os danos que inicialmente lhes causou, ampliando assim o círculo de guerra, porque Allah não estima os agressores. Matai-os onde quer que encontreis, e expulsai-os de onde vos expulsaram, uma referência aos Quraishitas que por 14 anos vinham expulsando os muçulmanos de Meca, porque a perseguição que os Quraishitas fortemente incorreram a você é mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos ataquem antes, mas se ali vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo dos incrédulos. Seguimos a explicar. Dentro do contexto histórico, estes versículos foram revelados após o Tratado de Paz de Hudaybiyah, assinado entre os idólatras Quraishitas, uma tribo que, à época, detinha total controle da área por ser a mais influente, e os muçulmanos. No ano 6, após a imigração, antes da realização
de uma das condições do tratado. Essa condição afirma que os muçulmanos visitariam Meca para a realização da peregrinação menor no ano seguinte. Porém, na época de realizar a peregrinação conforme acordada, alguns muçulmanos estavam preocupados que os quraishitas pudessem não cumprir com essa parte, impedindo que os muçulmanos entrassem em Meca e, inversamente, os atacassem durante a realização dos rituais. Essa preocupação legítima, de fato, foi respondida por Allah nos versículos acima. No caso de os quraishitas quebrarem o acordo de paz de Hudaybiyah, atacando os muçulmanos durante a peregrinação, só então os muçulmanos seriam instruídos a se defender e receberam os detalhes de como agir no campo de batalha. Os muçulmanos foram orientados a matar os idólatras onde quer que estes pudessem atacá-los. Também foram ordenados a preservar a santidade da Kaaba, ao não lutar nela. Não os combateis nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos ataquem antes. Observe o versículo 190, que o sujeito do verbo combater é a cláusula aqueles que vos combatem inicialmente. Essa cláusula descritiva está fazendo referência direta aos quraishitas e não poderia ser confundida com quaisquer outros além dos idólatras quraishitas. Da mesma forma, a primeira parte do versículo 191, o sujeito dos verbos matar, atacar, expulsar, é a tribo dos quraishitas, que mais cedo haviam expulsado os muçulmanos de Meca. A segunda parte do versículo 191, no entanto, uma palavra descritiva, kafirin, é dada ao sujeito a ser morto por lutar na mesquita sagrada. A palavra kafirin, incrédulos, pode ter dois significados possíveis. A. Pode referir-se aos quraishitas, que é a referência do versículo anterior. A estes também são guardiões do santuário. B. Pode se referir a pessoas específicas dentre os quraishitas incrédulos que causaram violência dentro da Kaaba. Ou seja, se os quraishitas ou aqueles que não acreditavam na santidade milenar da Kaaba lutarem contra vocês, só então não sejam relutantes em matá-los. A maioria dos intérpretes do Alcorão tomou a palavra kafirin na segunda parte do versículo 191 como significado os idólatras dentre os quraishitas como um todo. Outros intérpretes tomaram a palavra kafirin como aqueles que incorreram a violência dentro da Kaaba. O Dr. Fathi Othman, em seu livro Os Conceitos do Alcorão, é um dos que tomou esta abordagem. A abordagem do Dr. Othman parece ser a mais precisa, uma vez que a retribuição de matança é feita com um assunto na segunda parte do versículo 191. Aqueles que não acreditavam na santidade da inviolável casa de adoração. Em qualquer caso, a palavra incrédulos no versículo 191 não pode ser tomada como significando os cristãos ou os judeus ou qualquer descrentes que não são os quraishitas. Assim, a alegação de que o Islã ensina a violência é provada como falsa. Pelo contrário, muitos veem esses dois versículos como fundamento para a busca do Islã para a paz. De tal forma que, mesmo quando os muçulmanos foram ordenados a lutar em defesa própria, eles foram instruídos a praticar a guerra moral. Não comece com uma briga, mas combateis pela causa de Allah aqueles que inicialmente lutarem convosco, mas não transgridam limites ampliando o círculo de guerra. A palavra limite é interpretada pela maioria dos estudiosos como limitar a perda do inimigo apenas para sua própria defesa. Qualquer perda além disso é considerada uma transgressão. Assim, o versículo ensina os muçulmanos a não iniciar hostilidade e a usar técnicas para hostilidade se a guerra já começou. Vale enfatizar que os muçulmanos foram perseguidos durante vários anos, torturados, mortos e expulsos de suas terras, majoritariamente pelos quraishitas. Qualquer ser humano comum agiria em ofensa ao voltar à terra, não em defesa. Mas os muçulmanos foram instruídos por Deus e seu mensageiro a agir em defesa e a permitirem-se estar vulneráveis ao fazer a peregrinação menor em território ainda considerado quraishita. Não estamos falando de um tratado feito entre duas partes neutras, muito menos da parte dos quraishitas, que já visavam o extermínio dos muçulmanos há anos. Dito isto, estudar os versículos do Alcorão à luz do seu contexto histórico é uma questão cada vez mais importante na compreensão do Islã, seu povo e sua cultura, algo que é cada vez mais ignorado por indivíduos que professam o ódio, o medo e a histeria. No próximo vídeo, continuaremos a analisar versículos tirados do seu contexto. Até lá!